Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né, 2 dias depois que nós fizemos com praticamente esse mesmo time que está aqui uma coletiva na última terça-feira. Então a ideia nossa hoje aqui com todos vocês, né, dar total transparência das nossas ações nesse tema, né, da gripe aviária que entrou no país aqui, que pelo menos foi identificada, né, e confirmado o caso aqui no Espírito Santo, né? Então nós vamos colocar, digamos, em que pé estamos, o que mudou nesses últimos 2 dias, né, o que estamos reforçando, para colocar as informações para vocês, né? Nós estamos aqui com o Raoni, começando aqui à minha direita, Raoni, né, o nosso, que não vai fugir, né, que é o nosso gerente de defesa sanitária do IDAF, né, que é o órgão de defesa do governo do Estado do Espírito Santo, que atua em articulação e com determinações segundo a legislação nacional nesses casos, né? O Nélio também já é conhecido de vocês, ele é o diretor executivo da Associação de Avicultores do Espírito Santo. Secretário de Estado Felipe Rigoni, secretário de Estado de Meio Ambiente, com todas as interfaces que tem, de animais silvestres, enfim, e nós vamos conversar bastante sobre isso, junto com a Aliamar também. Alaimar, sem alarmar, né? Alaimar, que é o nosso diretor-presidente do IEMA, né? E hoje, né? E o Orley aqui. E hoje estamos acrescidos nesta mesa do Orley, que é o nosso subsecretário de Saúde, já para colocar para vocês as interfaces e ocorrências com relação a essa possibilidade, mesmo que não haja casos confirmados, mas com relação à transmissão para humanos. Então a gente tem um espectro um pouco mais amplo em relação à nossa última coletiva. Então, tem alguns novos aqui, né, alguns representantes que não estavam na outra reunião. Então, assim, precisamos registrar que o segmento da avicultura é um dos segmentos mais organizados, mais competitivos e mais tecnificados dentre todos os segmentos do agronegócio capixaba, né? Nós temos uma produção de ovos altamente tecnificada, grande em volume, né, em anos de alta, entre 14 e 15 milhões de ovos produzidos por dia, o que coloca, né, o município de Santa Maria de Jetibá como o município maior produtor de ovos do Brasil, e o Espírito Santo, apesar de ser um estado pequenininho, como um terceiro maior produtor de ovos do Brasil. Essa produção de ovos, né, obviamente pelo tamanho do mercado do Espírito Santo, não comporta, e nós colocamos, a nossa produção vai para vários estados do Brasil, 80%. Mais de 80% para outros estados do Brasil, e uma parte inclusive começou a ser exportada para outros países. Com relação à produção de carne de frango, nós temos vários, né, frigoríficos, abatedouros, né, inspecionados, e há um abate diário de cerca de 250 mil aves, que também essa carne é direcionada tanto para o mercado interno do Espírito Santo, mas também vai para outros estados do Brasil e também uma parcela exportada. Então, assim, é um arranjo muito significativo na geração de emprego e de renda no rural capixaba, né? E essa enfermidade, esse vírus, então, é uma ameaça, né, que a gente tem, que outras aviculturas de outras partes do mundo já tiveram, né? Em algumas regiões do mundo nós tivemos problemas muito graves, né? Nos Estados Unidos já fez abate de mais de 600 milhões de aves em determinados períodos de ocorrência por lá. Ela começou a descer pela América do Sul, América Latina e Sul. Nos últimos meses, vários países vizinhos, né, identificaram a ocorrência e basicamente estão contendo, não chegando aos aviários comerciais, e, enfim, por esse ciclo migratório de aves, né, que
chegou aqui no Espírito Santo. Nós temos um fluxo migratório, né, do Polo Norte para o Sul, depois retorno dessas aves, e essas aves silvestres marinhas, então, são o principal foco, digamos assim, de transferência, e foram identificados esses casos que vocês já sabem desde segunda-feira, né? Em terça a gente comentou, né? Nós continuamos, né? O IDAF continua reforçando as suas ações. Então, assim, o que mudou em 2 dias, né? Como a gente já tem uma certeza, né, da ocorrência nesse fluxo migratório, que já identificamos algumas aves, o IDAF agora está concentrando, né, os nossos profissionais, eles saindo um pouquinho também do litoral, um foco no litoral, sim, por conta da migração, para identificar, mas já entrando um pouco mais para dentro do estado, já começando a observar também. Não observamos nada ainda, né, mas para observar se tem algum efeito em algumas criações que a gente fala, as domésticas, sem fins lucrativos, né? Quase todas as propriedades, nós temos 130 mil propriedades no estado do Espírito Santo, né? E grande parte tem lá alguns animais soltos, galinha, galo, pinto, pato, marreco, né? Então a gente vai começar a observar também. O IDAF já está observando, não identificou nada até agora junto com a Incapé, mas que, obviamente, sempre quando chega um ciclo, né, ou seja, se identifica um foco no animal silvestre, poderá isso ir para esses criatórios, né, que não são comerciais, e isso é um foco pior ainda para chegar nos aviários comerciais. Então, isso é uma inovação que nós estamos reforçando nos últimos dias. Além das duas aves, né, que foram identificados e confirmados, depois a terceira ave, que recebeu a transmissão de uma ave silvestre dentro do IPRAM, outros 4 casos surgiram nesses de ontem para hoje. Um caso também de ave, da mesma ave, em Itapimirim, um caso em Regência, um caso aqui em Vitória, ali na Enseada do Suá, nas proximidades, e um caso em Nova Venécia, que nos surpreende um pouquinho, também da ave migratória, né, do 30 réis, e um pouco deslocado litoral, né? Enfim, né, ele deu uma variação. Obviamente, mais 4, esses 4 que eu te falei. Itapemirim, 30 réis, todos os 4, certo? Não, calma, nós vamos devagarzinho. Então, e eu estou falando o que muda. Esses casos são casos suspeitos. Obviamente foram coletados materiais de ontem e de hoje, isso foi ao longo desses 2 dias, e possivelmente segundo, mas não descartamos ter esses resultados de confirmação ou não, né, entre sexta, entre amanhã, mas mais possivelmente segunda-feira. Então, são casos suspeitos. Casos suspeitos que o IDAF fez todo o procedimento, coletou material, mandou para análise, né? A análise laboratorial, lembra que nós conversamos a última vez, sempre entre 48 horas, 72, que é o tempo do laboratório colocar. Elas podem encontrar uma situação semelhante àquelas primeiras? Depois o Raoni, a gente pode deixar ele falar especificamente dos casos. A gente vai só colocar no geral, depois todas as fontes de cada área, né? Vamos conversar um pouquinho. Só quer situar, né, nesse sentido, né? Então, é isso. Com relação a, que o Nelly depois vai falar um pouquinho, né, aos cuidados e protocolos aviários comerciais, eles continuam da mesma maneira. Ou seja, sempre lembrando, tem alguns novos aqui. Nós temos um sistema nacional, né? Nosso agro brasileiro e o capixaba nessa esteira, nós somos referência no mundo com relação à defesa, né? O mundo nos respeita e nós agimos rápido aqui, identificamos como uma clara evidência. Países que às vezes tentam esconder um caso e não cuidam do caso, sofrem sanções. Tanto é que continua ainda, a China fez uma perguntinha para nós, o troço já está tudo resolvido, só quis saber como é que era o caso. Então, assim, continua firme e forte o mercado internacional do Brasil, que às vezes barra até o Brasil, né, sem problema algum, sem sofrer sanções, porque nós estamos fazendo exatamente o que tem que ser feito, dentro de um plano nacional que nós seguimos, né?
Então, continua, né, o trabalho de fechar granjas. Nossas granjas são teladas, evita entrar de pássaro silvestre, todos os protocolos de higienização, né? Obviamente agora os avicultores estão fechando mais a porteira e a entrada da granja, que é uma coisa normal, né? Deixando ali mais para o dia a dia, com equipamentos, né? Com toda a higienização, somente de quem trabalha na granja, mas é um procedimento que a gente cuida desde 2007, né? E que hoje os avicultores estão vendo, né, que não foi um custo adicional. Hoje nós estamos vendo que isso foi um investimento e hoje nós temos uma segurança muito grande. Não podemos afirmar com 100% de certeza que não vai entrar, né, a influenza, a gripe aviária num aviário comercial, mas é muito mais difícil do que em qualquer outro lugar do planeta, né? O agro é muito competitivo nesse sentido. Também tem um episódio, e aqui depois vai conversar o Felipe Rigoni, né? Com relação a vazios, né, que a gente está falando, sanitários, a interlocução de SEAMA com os agentes municipais de meio ambiente, a questão do episódio, né, do IPRAM, que onde, né, lá a gente teve os animais, né, que foram eutanasiados, né, depois a gente pode falar, uma questão de segurança, de determinação de Brasília, com fundamento, né, em legislação, com o Ministério de Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura articulados, vou falar um pouquinho sobre isso. E agora, quer dizer, nós estamos com o Orley, que vai conversar com vocês também sobre os procedimentos na questão de saúde. Isso é uma matéria ontem, eu acho que foi no Globo.com, se não me engano, e tal, é um procedimento normal, né, onde, né, quem estava nas proximidades, tanto do IPRAM quanto na fazendinha, né, daqueles primeiros casos, né, obviamente foram coletados, as pessoas estão em observação, saiu como um caso suspeito, esse caso inclusive já está até saindo de suspeito, já está passando bem, e o Orley vai conversar sobre os procedimentos, né, dessa interface, né, entre cuidar da sanidade animal e cuidar também, né, da saúde das pessoas. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa? No geral, tratamos isso, né? Aí você quer tocar um pouquinho? No, que ela já estava abrindo lá, especificamente na ação nosso. Os 4 casos, né, novos, né, que tiveram esses 2 últimos dias, os animais estavam vivos, com sintomatologia também, suspeita. 2 ontem e 2 anteontem, né? 2 na terça e quarta. Terça-noite já, Terça depois da nossa reunião. Foi a notificação, né, à tarde, a equipe foi. Então, esses 4 animais estavam com sintomas, e como é da mesma espécie, então a gente procedeu a coleta, eles estavam vivos no momento, que foi feita a notificação, e procedeu e encaminhou hoje. Ontem foi encaminhada a amostra de um animal e hoje foram encaminhados os outros 3. Então, provavelmente na segunda-feira, a gente deve ter o resultado de todos esses exames, né, confirmando ou não. Então, são regiões, a maioria aqui na parte litorânea mesmo, só esse de Nova Venécia que é um pouco mais para dentro do estado, né? Pode dizer que dia e onde cada um foi encontrado? Quem foi encontrado tal dia, qual cidade? Eu tenho medo de passar uma informação não tão precisa, né? Porque a data está muito dinâmico, né? E teve casos que foram descartados, então assim, tem várias notificações, inclusive de descarte. Mas eles também foram encaminhados, não podia ficar isolado, eles foram encaminhados para onde, então, esses 4? Porque esse ia ser definido, né? Não, foi feito no local. O cuidar foi até o local onde os animais estavam, procedeu a coleta no local. Os animais são onde? Mas eles foram encaminhados? Não, para coletar teve que eutanasiar. São coletados órgãos e vísceras dos animais, né? Então foi feita a eutanásia, porque ele está num sintoma muito grave e irreversível. Isso. Já estava irreversível. Não. Esses foram casos em outros municípios. Aí a gente está procedendo essa vigilância em todas as redendas agropecuárias que têm aves vivas próximas no entorno, né, desses pontos que foram encontrados animais, em propriedades rurais que têm aves vivas, buscando ativamente se tem sintomas, se algum animal está doente. E até o momento está tudo tranquilo, não teve nenhum sintoma, nenhum animal, não atingiu parte de produção, não atingiu nada. Então está correndo dentro. Só que essa é uma atividade longa, né? A produção é um raio muito grande, então a gente vai atingindo gradativamente do centro para a ponta, né, para a extremidade. As partes que são os focos litorâneos, tem uma parte que é no mar, então o foco
fica para dentro do continente. Com relação à eutanásia, né, dos animais, né, dos 26, né, lá no IPRAM, foi necessário, foi comprovada a transmissão do vírus entre animais, como a gente informou na terça-feira. 2 animais chegaram positivos, ou um positivo, né, passou o segundo, e um estava lá, que é o Atobá, estava lá desde janeiro e foi contaminado. Então foi comprovado. E aí teve esse procedimento, né, tem procedimentos baseados em normas federais, estaduais, a própria legislação do IBAMA, do Ministério da Agricultura, do IDAF, que ela determina que nesses casos é necessário fazer a contenção, porque é um vírus que ele é exótico no país, é a primeira vez aqui, então ele tinha risco de disseminação, porque o local lá do IPRAM não é um local 100% fechado. Então aves poderiam, passarinhos, outras aves poderiam pousar lá, e se o animal eventualmente tivesse positivo, poderia transmitir esse vírus. Era uma fonte constante de perigo. Então foi necessário fazer essa eutanásia para eliminar esse risco e não ter nenhum risco de disseminação. Então, assim, foi baseado nesse procedimento legal, e foi feita uma eutanásia limpa, né, assim, que a gente chama, foi feito com medicação, com anestesia, os animais não foram abertos, para não ter nenhum risco, e foram destruídos. Vocês tinham falado naquele dia que esses animais não estavam bem, mas eles poderiam ficar com vírus, mas... Porque eles têm uma certa resistência, né, de manifestação, são animais que esse vírus, ele circula, né, entre os animais silvestres, então nem todos manifestam a sintomatologia clínica, mas ele pode estar como um reservatório daquele vírus, então ele pode estar em risco para os outros animais que estão ali próximos. Só mais uma vez, você já dito qual que é a espécie de aves? 30 réis. 30 Réis. Lembra da moeda antiga? moeda antiga, 30 réis de bando, né, que é o subtipo dele, né? E Esses o Atobá, 4 agora são todos dessa espécie? Isso. Não, e os outros 2 também. É porque, assim, o episódio lá é porque o outro, O Atobá estava... o Iatobá, ele foi contaminado por esses 2 que foram para lá. Mas todos os casos são dessa mesma espécie, O então... Atobá não foram confirmados com a contaminação Cruzada, isso. 26, ainda Não. está de sintoma mesmo. Não é 26, não. Pela precaução, porque eles estavam em contato direto com esses animais e estavam em risco, né, colocando em risco ali o ambiente. Isso, Esses 26 também passaram por exame ou não? Só foram... Não, foram eutanasiados, é uma maneira preventiva, é isso. Nélio, quer falar um pouquinho do ponto de vista das granjas? Nós continuamos a orientar o setor, né, para que intensifique todas as barreiras possíveis, né, dentro das granjas, né, cumpram de forma muito rígida os protocolos que cada estabelecimento possui, né, revisem as telas, revisem as cercas das propriedades, intensifique a higienização de veículos, né, de utensílios, de troca de roupa de funcionários, né, só entre dentro da granja aquelas pessoas que têm necessidade de cuidar do dia a dia dos animais, né, e proibir, né, as visitas, né, a não ser aquelas que são extremamente necessárias, né, e onde o visitante comprove que ele cumpriu um vazio sanitário, né, de pelo menos 72 horas e que não ofereça risco, né, em relação a aquelas aves, né. No mais, nós estamos trabalhando agora já numa segunda etapa de tentar orientar as propriedades, e aí junto também com o trabalho do próprio governo do estado, o INCAPER, né, a Secretaria de Meio Ambiente, o próprio IDAF, para nós orientarmos os produtores, né, sejam eles de maior porte ou aqueles produtores de aves de subsistência, né, para que realmente possam tentar proteger as suas aves, quer dizer, literalmente deixar as aves confinadas no galinheiro, como se chama, né, na propriedade comum, para que essas aves possam ficar protegidas e evitar um eventual contato com alguma ave silvestre, né? E aí eu acho que a imprensa, né, pode ajudar muito nesse sentido, né, orientar o pequeno produtor rural, a agricultura familiar que proteja suas aves, né? Isso é o mais importante nesse momento, para que nós possamos evitar qualquer risco, qualquer contato, né, que possa ocorrer eventualmente com alguma ave silvestre. No restante, né, o setor nacional está acompanhando, né,
o trabalho que vem sendo feito aqui pelo Estado do Espírito Santo, poder público e o setor privado, né? Também nós fomos muito bem orientados anteriormente já com essa possibilidade, né, nos últimos meses, e o mercado, né, não é afetado, né? Internamente isso, a ocorrência nas aves silvestres não afeta o mercado, e o mercado internacional também não tem nenhuma resposta negativa em relação à comercialização. Então nós seguimos, né, juntos, firmes nessa linha de realmente tentar atravessar esse momento mais que nós temos aí, já é complicado, né, que nós queremos que não complique também mais, mas também enfrentando com muita serenidade e tranquilidade para que nós possamos realmente sair lá na frente com os plantéis comerciais, claro, né, os plantéis também, a produção familiar também, ou de fundo de quintal, protegida, né, e que nós possamos continuar seguindo em frente. Bem. Só uma contribuição, aquele agricultor que cria galinhas no terreiro deve prender agora? É recomendado que ele prenda essa ave, né, para que ela possa não ter nenhum contato. Não só prender, mas cuidar da alimentação daquela ave, da água, né, uma água limpa, a alimentação e a água estarem protegidas também, porque o alimento e a água é um atrativo para a ave silvestre, ou a ave de fora, né, porque às vezes ela pode ter esse contato. Então, quando a gente fala de ave silvestre, não é uma ave grande, pode ser uma ave de pequeno porte, uma rolinha, um pardalzinho que pode ter tido um contato externo com alguma ave contaminada e pode ser o transmissor para essa galinha ou essa ave que está no terreiro ou no quintal do produtor. Então é orientado exatamente isso, né? Que ele prenda, né, essa ave e cuide também da alimentação para que não possa ser um atrativo para a ave externa ou silvestre. Evite troca também com os vizinhos, é muito comum te prestar um galo para você, pega, né, a galinha do outro, enfim, ficar ali e para o autoconsumo. Exatamente, é uma questão muito importante, secretário, a questão do próprio transporte, né? Eu vou levar uma galinha para o meu vizinho, evita, isso não é o momento agora de se fazer. E além também de provocar, assim, com certeza, um temor aí, de uma maneira geral, na produção. É importante registrar, já tem um tempo, mas nós não falamos da última vez, né? Todos os eventos, qualquer tipo de exposições, feiras, estão todos proibidos com animais, né, de aves no estado do Espírito Santo. Quer dizer, no Brasil, mas aqui... O olho, né? Aqui tem muito concurso de canto, de passarinho, não sei de quê, isso está tudo proibido, né? Qualquer, já tem tempo, desde março, né? Ou seja, nós, assim, já havia todo um preparo, um plano, um monitoramento para a entrada. Sabia que em algum momento alguém ia identificar no país, né? Então a gente já existia um plano em operação, né? E isso faz parte de um plano nacional. Acho que agora o Felipe pode falar um pouquinho. Só um detalhe, me permita, inclusive as aves, né, que são também de caráter comercial, que são caipiras ou orgânicas, que são aves que necessitam, que têm o seu padrão de produção, o pastejo, essas também, por determinação do próprio Ministério da Agricultura, essas aves devem ficar confinadas, né, até se passar esse momento mais crítico de risco e não ter nenhum problema. Contidas na propriedade, Contidas, né? Sem na venda, propriedade. sem saída, Exatamente. tudo é um risco. Felipe, vai na área ambiental aí, Paulo. Eu vou... A parte mais técnica em relação às aves silvestres, etc., eu vou deixar para o Laimar falar, porque ele está tocando isso mais diretamente. A única preocupação nossa agora, a gente está desenvolvendo, inclusive junto com o pessoal do Nélio e a Secretaria de Agricultura, um protocolo fiscalizatório para os agentes municipais. Porque os agentes ambientais municipais vão o tempo inteiro nas granjas, nas propriedades e etc. E é muito importante que eles cumpram um protocolo de fiscalização, especialmente para cumprir o vazio sanitário. Para você não ter uma contaminação de propriedades, ou de granjas, por exemplo, por conta de uma entrada fora do período correto do vazio sanitário de um fiscal ambiental. Então nós estamos preparando isso, a gente deve mandar essa comunicação para as prefeituras e secretarias municipais, se não hoje, amanhã no máximo. Laimar. O Raoni acho que já trouxe à tona toda a explicação sobre a eutanásia, né?
o que foi feito, a motivação e os cuidados que estabeleceram essa ação. A gente tem um programa, o PMP, que é o Programa de Monitoramento de Praias, que a equipe está treinada e vai ser reforçado o treinamento, caso necessário, para o monitoramento. Essa identificação na praia é o principal agente da gente capturar animais com sintomas. Uma vez identificado com os sintomas, a gente entra em contato com os nossos colegas do IDAF para chegar e fazer o procedimento correto. Então, essas partes estão combinadas e o IPRAM, como a gente disse na segunda-feira, está em quarentena, porque não só aves, tem outros animais lá, mas os que sofreram eutanásia pelo risco foram as aves. Pergunta, curiosidade? Não, legal. Agora sim, eu acho assim, vamos o que inova, né, de fontes, que é o Orley, que é o nosso subsecretário de saúde. Já tem uma outra área para recepção. A gente está avaliando já de forma emergencial, junto com o licenciamento ambiental, uma autorização provisória para uma outra área, a gente poder montar uma tenda em um hospital de campanha para a gente receber eventuais animais silvestres com sintomas ainda vivos para serem tratados. Orley. Boa tarde a todos, né? Então, nós, nesse trajeto aí desses 2 dias, acho que visando a transparência que o governo sempre teve, né? E obedecendo os protocolos de saúde, que nós sempre tomamos esse cuidado, né? De uma forma muito especial, nós adotamos o protocolo de investigação. Então, nós fizemos a investigação no local, no Parque da Fazendinha, especialmente. Foram 33 coletas, né, 33 amostras que foram feitas lá, por precaução. No dia de hoje, nós já temos 32 dessas 33 que já estão fora do monitoramento, então, porque isso começou no dia 8 de maio, então elas já estão fora hoje. Tem uma pessoa que se encontra suspeito, que foi coletada a amostra também. Ela, dentro de mais 24 horas, ela pode estar sendo liberada também, porque ela já está sintomática no dia de hoje. E essas amostras, né, elas são coletadas aqui, passa pelo LACEN para a organização e são encaminhadas para o laboratório de referência na Fiocruz. Então, a gente tem adotado essas medidas de monitoramento, de acompanhamento. É um período em que todos nós sabemos que existe a circulação de várias outras viroses, né? A gente vê aí o crescimento nos últimos meses da gripe sazonal, tanto que o governo federal, junto com o nosso governo estadual, nós liberamos a vacina da influenza, né? Nós começamos a assinar dia 4 de abril e agora ampliamos a campanha para todo o público acima de 6 meses, que a gente traz e reforça aqui a importância, né, das pessoas se vacinarem, já que sintomas eles são muito parecidos, né? Então, tanto da influenza A, da gripe H1N1, então todas são muito semelhantes, e se nós temos disponível a vacina, então a gente aproveita também para chamar a população que ainda não se vacinou. Em relação a esse caso do monitoramento da gripe aviária em humano, nós só queremos afirmar, né, que é um caso suspeito e que essa amostra ela foi encaminhada para o laboratório de referência e provavelmente na próxima semana nós teremos resultado já desse paciente. Então, a situação encontra-se controlada nesse sentido. Continuamos fazendo um monitoramento, temos unidades sentinelas que elas funcionam não só em períodos como esse, mas durante todo o ano. Monitoramos as síndromes gripais, então isso já é um protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, junto com os municípios, e nós estamos acompanhando, né, diariamente. Para qualquer alteração a gente vai estar comunicando aqui também. Então era isso, secretário, que a gente queria colocar aqui. Legal, eu só preciso corrigir um dado, que eu finalmente me empolguei, botei um 0 a mais. Né? Nos Estados Unidos, numa crise, né, numa entrada de influenza aviária, né, foram 60 milhões de aves sacrificadas, e não 600 milhões que eu falei. Então, mas mesmo assim é um número muito elevado. Para vocês terem uma ideia, só na parte que é comercial no Espírito Santo, nós devemos ter alojados aí mais de 31 milhões de aves. Então é basicamente o dobro, né? Só para ter uma relação de grandeza, né? E imaginar a virulência, né, dessa doença que nós estamos conversando. Então foram 60 milhões
que foram sacrificadas nos Estados Unidos numa última crise que houve lá, e o nosso parque aqui na cerca de 31 milhões de aves. É isso? Então nós ficamos à disposição de vocês aí, tá bom?